Olá pessoas, o assunto de hoje, ondas, tá? Eu trouxe para vocês hoje um simulador, tá? Simulador de ondas em uma corda. Esse simulador ele pode ser encontrado nesse site aqui, ó, PET, P-H-E-T. Digita P-H-E-T no Google, o primeiro resultado de busca vai ser esse aqui. Talvez eu vou deixar linkado para vocês na descrição do vídeo o site que tem vários simuladores legais para vocês aprenderem brincando, né? Para quem tiver interesse. Então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês algumas coisas desse simulador aqui que nos interessam para entender melhor as características de uma onda, tá? Vou fazer alguns ajustes aqui. Você está vendo que tem um monte de continhas aqui simbolizando uma corda, tá? Se eu movimentar essa chave aqui, ó, tá vendo? A corda balança, mas eu não vou usar essa chave, eu vou usar um oscilador, né? Vamos pausar aqui, deixar lento. Vou deixar a corda primeiramente infinita, que é para ela não ficar com essa ponta presa. E vamos mostrar uma coisa primeiro. Vamos ligar aqui. Repararam o seguinte, eu tenho um movimento oscilatório aqui associado a um movimento circular. Então a primeira coisa que você pode reparar é que o movimento de uma onda tem muito a ver mecanicamente com o movimento circular. Muitas coisas que a gente estuda no movimento circular podem ser diretamente associados a movimentos ondulatórios, tá? Vários conceitos. Não vou fazer isso agora, mas é uma coisa que dá para brincar aqui. Voltando, vou olhando mais os controles aqui. Tá vendo que tem aqui um amortecimento? Então repara que aqui, vou fazer um pause aqui. Tá vendo que aqui a onda tem uma amplitude bem grande. Então o primeiro conceito que eu vou falar para vocês é de amplitude. Amplitude é o quanto que a oscilação está subindo e descendo aqui em relação a esse eixo de equilíbrio. Então, quanto que a corda se afasta do eixo de equilíbrio. Então, a gente começa com uma amplitude grande aqui, ó, e ela vai diminuindo, diminuindo. Isso acontece na realidade, quando a corda é uma corda real, e ela vai perdendo energia ao longo e a onda, aliás, vai perdendo energia ao longo da sua propagação. Tá? Então, para fins didáticos, só para mostrar para vocês o que me interessa mostrar, eu vou fazer um amortecimento aqui igual a zero. Vou zerar aqui o amortecimento. Tá? É a mesma situação daquelas situações da mecânica que fala elimine o atrito. A gente sabe que na realidade tem atrito. Tá? Mas quando você elimina o atrito, você simplifica a descrição do movimento. Então aqui é a mesma coisa, eu estou eliminando o amortecimento aqui, estou eliminando o atrito para facilitar a compreensão. E vocês vão reparar que a amplitude ela vai se manter. Olha lá, ó. A amplitude se manteve agora, ela ficou bonitinha, dá para a gente analisar, tá vendo? A mesma altura que eu tenho aqui para cima, eu tenho para baixo. Então a mesma amplitude que eu tenho para cima, eu tenho para baixo. Ok? Então, primeiro ponto, amplitude, o quanto que a corda está se distanciando do eixo de equilíbrio. Aqui eu posso aumentar a amplitude, tá vendo? Aumentar a amplitude, vocês vão reparar que ela vai se deslocar mais. Tá? Diminuir a amplitude, ó, deslocou menos. Ok? Segundo conceito que eu vou falar com vocês é o de frequência. Aí tudo a ver com o movimento circular, tá vendo? Que tem uma marcação aqui nessa rodinha e ela vai dando voltas. E essas voltas estão associadas com sobe e desce aqui. Se eu aumentar a frequência, repara que ela ficou mais rápida, essa rodinha. Ou seja, eu estou aumentando o vai e vem da ponta da haste. Estou aumentando a frequência. Se eu diminuir, ela está mais lenta, eu estou diminuindo a frequência. Reparou que essa alteração de frequência muda completamente o perfil da onda. Vou aumentar aqui só para ficar mais claro do que eu estou falando. Olha lá.
eu tenho mais ondinhas nesse trecho da corda quando eu aumento a frequência. Vou pausar aqui. Reparem o seguinte, existe um padrão de repetição aqui. Ó. A partir desse ponto aqui, da extremidade da corda, eu tenho uma parte que desce. Essa parte que desce eu chamo de vale. Tá? E tem uma parte aqui que sobe, que eu chamo de crista. A partir desse ponto aqui, ó, que eu estou apontando com o mouse, a onda se repete. Então, essa distância que a onda caminha na corda até ela começar a se repetir, a gente chama de comprimento de onda. Tá? Então, esse padrão de repetição é o comprimento de onda. Tecnicamente falando, comprimento de onda é a distância entre dois pontos que estão na mesma fase. O que é na mesma fase? Na mesma fase de movimento. Você repara que esses pontinhos eles sobem e descem na mesma posição. Eu vou até aumentar a velocidade aqui para você reparar. Ó, o pontinho verde ele não anda na corda, ele sobe e desce na mesma posição. Os vermelhos também, eles sobem e descem na mesma posição. Então, reparem, quando esse pontinho aqui tiver... Vou pegar aqui. Quando esse pontinho aqui, quando a ponta da haste estiver subindo, tem algum outro ponto aqui na corda que também está subindo. Vamos ver qual deles é. Conseguiram visualizar que tem esse ponto aqui, ó, que sobe junto? Agora, se eu colocar uma linha de referência aqui, ó, olha lá. Ah, esse pontinho aqui, ó, ele está subindo junto com o pontinho verde. E ele desce junto também. Ó. Quando o pontinho verde chegar aqui, ele vai chegar na horizontal também. Ó. Olha lá. Chegou o pontinho verde na horizontal, eu tenho 1, 2, 3, é o terceiro pontinho aqui, está na horizontal também. Ele está em concordância de fase com esse cara. Ele sobe e desce junto, sincronizado. Eles estão juntos, eles estão na mesma fase. Tá? O ponto mais alto dessa crista aqui, ó, esse ponto, ele está em oposição de fase de um vale. Então seria esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto aqui da crista está em oposição de fase a esse ponto aqui do vale. Então, por quê? No momento que esse daqui começa a descer, esse começa a subir. Eles estão em oposição de fase. Então, uma outra maneira de falar de comprimento de onda também é essa. É a distância entre dois pontos que estão na mesma fase. Então, se eu pegar a distância daqui, dessa bolinha verde, até aqui, vai ser o mesmo comprimento dessa bolinha aqui até aqui. Vou botar uma régua aqui para ilustrar o que eu estou falando. Ó, a bolinha verde está no 0. Vamos ver onde é que está a vermelha aqui. Está quase no 4.1. Tá? Minha escala aqui é em centímetro. Vamos colocar entre 4 e 4,1 centímetros. Se eu pegar essa bolinha aqui, ó, que está no 1 centímetro, eu vou contar ó, onde é que vai estar a outra crista. 1, 2, 3, 4, ó, quase no 4.1. Está aqui a outra crista. É a mesma distância. Então, comprimento de onda não é o comprimento em si da corda ou o comprimento em si do desenho. É a distância entre dois pontos que estão na mesma fase. Estão em concordância de fase dentro da corda. Tá ok? Tá claro isso? Tá? A frequência tem a ver com a velocidade da rodinha aqui. Ela é o número de voltas que essa rodinha dá por unidade de tempo. Se eu meço a unidade de tempo em segundos, a minha frequência está medida em hertz. Tá? Então, aqui está dizendo que essa bolinha está dando 1,5 volta por segundo. Eu vou reduzir para 1. Tá? Deixa eu ver. 1. Então, a frequência dela aqui é 1 volta por segundo. Ela dá 1 volta a cada segundo.
Então vamos reparar um outro detalhe. Ela dá uma volta por segundo, eu vou ajustar aqui só para a gente conseguir contar melhor. Com a frequência de 1 Hz, eu tenho um comprimento de onda aqui no meu desenho. Tá vendo? Ó, uma crista, um vale, a partir daqui eu começo a repetir. Então, nessa corda, nessas condições, nessa corda, eu tenho um comprimento de onda. Se eu dobrar a frequência, for para 2, quantos comprimentos de onda vão aparecer aqui? Reparem. De novo, eu vou fazer um ajuste para a gente conseguir contar. Então, eu tenho um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda. Perceberam, então, o seguinte? Quando eu aumento a frequência, o meu comprimento de onda diminui. Ué, como assim, professor? O senhor falou 2. Diminui para caber 2 no mesmo espaço aqui que eu tenho no desenho para caber 2 comprimentos de onda. O comprimento de onda ficou mais curto. Ele diminuiu pela metade. Tá? Então, se eu aumentar a frequência, tem um limite aqui de 3. De novo, ele vai ficar mais curto ainda lá. Ele ficou bem curtinho e vai caber 1, 2, 3 comprimentos de onda dentro da minha figura. Então, o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência. Tá claro isso? Se não estiver claro, é só colocar nos comentários. Tá? Então, eu já falei sobre amplitude, revisando, falei sobre amplitude, falei sobre frequência, falei sobre comprimento de onda e falei sobre a relação entre o comprimento de onda e a frequência. Eles dois são inversamente proporcionais. Então, em um mesmo meio, quando eu aumento a frequência, eu estou encurtando o comprimento de onda. Tá? E a frequência de uma onda ela é sempre igual à frequência da fonte. Reparem que essa frequência aqui eu estou mexendo nessa rodinha. Essa rodinha gera onda na corda. Tá? Então, quando eu reduzo a frequência, eu estou reduzindo a frequência da própria onda, da onda em si. Tá? Bom, por hoje é só. A gente fica por aqui. De novo, eu vou colocar o link na descrição para vocês. E depois a gente volta a falar desse simulador aqui, mas para explicar sobre fenômenos ondulatórios. Ok? Até mais. Tchau, tchau.